Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Linux aqui do Ubisocial. Eu sou o Matheus e hoje, no nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre o fundamento do Linux e do mundo que engloba o Linux. Porque antes da gente partir para a parte prática, a gente precisa entender e muito bem a teoria, porque existe muito estigma em cima do Linux e de todos os seus arredores. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar bem claro que Linux não é um sistema operacional, assim como o Windows ou Linux. O Windows é um sistema operacional, que eu aqui abrevio como SO, sistema operacional, tá? O Linux é um kernel. O kernel faz parte de um sistema operacional. É como se fosse o coração de um sistema operacional. Uma distro Linux, uma distribuição com kernel Linux, tá? Mais abreviada, né, pelas comunidades desenvolvedores como uma distro Linux, aí sim, esse aí é um sistema operacional, tá? Ele é um sistema operacional com kernel Linux. Então, quando a gente está falando de Linux, a gente não está falando de um sistema operacional, a gente está falando de kernel Linux. Aqui, por exemplo, o Debian, o Ubuntu, que é muito comentado, o Linux Mint, são distribuições Linux, ou seja, sistemas operacionais que têm o kernel Linux, tá bem? Então, isso a gente precisa deixar bem claro para começar aqui o nosso encontro. O kernel Linux foi criado em 1991 por esse cara, Linus Torvalds. É um irlandês, tá? Finlandês, aliás. O Linus Torvalds, que é esse cara aqui, tá? Hoje ele tá um pouquinho mais velho do que ele aparenta nessas fotos. Tá? A gente tem que ter uma foto um pouquinho mais atualizada dele. Mas não foi só ele o precursor da criação do Linux em si, tá? Para começar, é o seguinte: o Linux é um kernel livre, tá? Se a gente vai ver daqui a pouco o que é livre. Ele é baseado no Unix. O Unix, inclusive, é baseado. O Windows também é baseado no Unix. macOS. Por que eu disse que macOS não acaba sendo um sistema operacional? Ele é um sistema operacional, mas ele é baseado em Linux. macOS, por baixo dos panos, também é Linux, é Unix. Então, o Unix foi desenvolvido por dois caras muito importantes: Ken Thompson, tá? Ken Thompson e Dennis Ritchie. Vou colocar aqui o nome deles só para a gente ver uma foto deles aqui. Esses caras aqui desenvolveram o Unix. A gente tem uma foto muito famosa deles, tá? Aqui. Enfim, a gente consegue ver mais informações na web sobre eles. Eles são muito importantes porque eles foram os precursores. Sem eles, o Linux não seria nada, tá? Eles e mais o Richard Stallman, também junto com o Linus Torvalds, que foi baseado ali o Unix em Minix. Ele foi desenvolvido em C e considerado inicialmente um emulador de terminal para uso em Unix, tá? O Minix. Que no caso, aliás, o Linux, tá? Que eu estou falando. É um emulador, ou seja, um programa que funciona em cima de um terminal. Terminal, como a gente usa lá nos games, né? Uma tela escura que faz determinada função em um hardware. Por exemplo, um terminal para abrir uma porta. Tá? Então o Linux inicialmente era isso. Como o Linux se tornou um kernel tão popular em distribuições tão populares? A gente precisa também saber, ter ciência de que o Linux não é simplesmente criação do Linus Torvalds. E que o Linux em si não é simplesmente o Linux, mas sim o GNU Linux, tá? Ou a gente coloca aqui uma barra, GNU Linux. É assim que a gente chama o Linux, tá? GNU barra Linux, tá? Tecnicamente falando, não é Linux. Por quê? Porque o Linux, ele, na verdade, foi uma parceria de duas pessoas, que são o Linus Torvalds, tá? Que licenciou ao projeto GNU, desse cara aqui, o Richard Stallman. Naquela época, tá? O Linus Torvalds tinha o kernel em si, o código, e o Richard Stallman tinha o resto, as dependências, as libraries, as bibliotecas. E também a questão do projeto GNU, o GNU Project.
E aí foi a parceria desses dois caras e a parceria dessas duas tecnologias que se uniram e foram licenciadas ao projeto GNU, que deram origem ao Linux, ou tecnicamente falando, GNU Linux. Eu tinha um amigo que foi numa conferência em que o Richard Stallman estava lá e eles estavam, era um pessoal outro lá que estavam vendendo os Tux, que são os mascotes do Linux, a gente já vai ver em seguida, é um pinguinzinho. E aí o Richard Stallman estava passando por lá e ele viu o stand, né, aquela banca vendendo aqueles mascotes de pelúcia e tudo mais. E aí ele disse, tá, o Linux, o Pinguim Tux está aqui, mas onde é que está o GNU, o boizinho GNU? Porque o Linux não é só Linux, é GNU Linux. Então teria que ter os dois mascotes lá, porque não é um projeto, é uma parceria de dois projetos que deu origem a tudo isso. E aí acabou acontecendo que o Richard Stallman bloqueou lá a venda deles e antes que eles não colocassem lá pelo menos os GNUs juntos, junto com os Tux, os mascotes, tá? Os pinguins do Linux. Porque, como eu disse, Linux não é só Linux, é GNU Linux. Certo, né? Seria falar GNU Linux, porque ele está licenciado ao projeto GNU. A gente já vai falar sobre licenças em seguida. Tá bem? Ele vai licenciar, o Richard Stallman, o Linux, licencia o kernel. Uh, o primeiro nome do Linux, tá? Que o Linus Torvalds queria colocar era Freaks, tá? Freaks. Freaks, mais ou menos nesse formato, ou até nesse formato. Por quê? Isso significa Free and X. Free and X, tá? E aí quando o Linus Torvalds foi licenciar esse projeto, o dono do servidor disse que não podia, porque não era disponível. Primeiramente, Linux, tá? O termo Linux foi descartado por Linus Torvalds. Ele não queria isso. E aí, como o Freaks não deu certo, acabou licenciando, antes de licenciar no projeto GNU e tudo mais, como Linux. Tá? Então, o Linux em si, o termo foi negado egocentricamente pelo criador, mas acabou sendo colocado mesmo assim. Tá? Existem muitas controvérsias nesse mundo do Linux e do free software que a gente vai vendo com o andar do nosso curso. Certo? Era o Freaks, que daí FreeNX, ok? A primeira distribuição comercial do Linux foi a IGG Dressel Linux GNU-X, tá? Desse tamanho. Foi lançado em 92 no formato Live CD. E o mascote do Linux é o pinguim Tux. Tá? A gente pode colocar aqui o Tux, que a gente vai ver. É um pinguim, tá? Por quê? Porque o Linux ele tinha uma afeição por pinguins, tá? Reza a lenda que ele foi bicado por um pinguim, um zoológico da Pensilvânia, e pegou uma doença chamada pinguinites. E por que Tux, tá? Quer dizer Torvalds Unix, tá? Torvalds Unix, abreviando Tux. Ou também, como aqui o próprio Google revela para nós, o Tuxedo, que é um formato do Smoking. E aí o Pinguim parece que está usando o Smoking, tá? É esse aqui, bem dizer, o Tux é esse cara aqui, tá? Certamente falando. Então aqui a gente até tem o Tuxedo, ó, pela similaridade de ser com o Tuxedo, né, acabou sendo o Tux também, e o Torvalds Unix também sendo a origem do nome, do pinguim, do mascote do Linux. E qual é o mascote da GNU Foundation? A gente vai colocar aqui. É o GNU, é o boizinho, esse cara aqui. Tá? Então, são esses dois mascotes aqui, ó. São esses dois mascotes que deram origem ao Linux em si. Aqui tá certo. GNU Linux. Tá? E aí a gente estava no conceito da criação. Existem muitos mais relatos históricos. No começo, o Linus Torvalds foi o cara que desenvolveu mais linhas de código. Atualmente, ele tem, acho que cerca de 6% no máximo das linhas de código que correspondem ao Linux. O resto é tudo mantido pela comunidade de desenvolvedores
ao redor do mundo, empresas parceiras e tudo mais. É um projeto de escala global que deu muito certo, por isso que a gente está inclusive lançando esse curso. A aplicação do Linux é muito mais vasta no mundo do que você imagina. Se a gente acha que o mundo é feito de Windows e Mac, porque Mac também é Linux, a gente está bem errado, tá? Porque 90% dos servidores na web são Linux. A gente está assistindo provavelmente esse vídeo pelo YouTube. Quase todos os servidores lá são Linux, são alguma distribuição com kernel Linux, com kernel GNU Linux, tá? Seja um Ubuntu, seja um Debian, a gente vai ver isso ao longo do nosso curso. 90%. E 99% dos supercomputadores no mundo são Linux. Então, quando a gente fala de potência e grande escala, não tem como pensar em Windows, não tem como pensar em Mac, que são produtos domésticos fechados, nem mesmo o Windows Server. A gente tem que ir diretamente pro Linux, porque é o Linux aí que manda na parada, digamos assim. Só para você ter uma ideia da onde que o Linux está presente, ele está presente em 90% da nossa rotina com a tecnologia. Primeiramente, dispositivos embarcados, Smart TVs que tem o WebOS, por exemplo, tá? O Android que a gente usa nos smartphones, qual versão for, tanto faz, o Android é Linux. O macOS da Apple é baseado em Linux. Videogames, o Steam Deck, SteamOS, PlayStation, games, tudo baseado e utilizado com kernel Linux. Eletrodomésticos embarcados com IoT, Internet das Coisas. Multimídias automotivas são Androids, Android Auto, não estou falando do programa em si do Android Auto, eu digo o Android automotivo, é Android, é Linux puro, tá? Caixas eletrônicos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Banrisul, é um sistema operacional rodando Linux. Dispositivos quiosque, que são aqueles que a gente pega a senha para restaurantes ou até instituições bancárias, como o Banco do Brasil, por exemplo, utilizava, também rodam um sistema Linux no modo quiosque. E aí, isso numa questão um pouquinho menos corporativa e mais doméstica. Mas se a gente pegar em larga escala, órgãos governamentais, prefeituras de todo o mundo inteiro, instituições militares, seja qualquer órgão governamental, Forças Armadas, Departamento Governamental, FBI, CIA, NASA, todos eles utilizam Linux, tá? Aplicações críticas, principalmente porque o Linux é melhor panoramicamente falando. Então, aplicações em trens bala, CERN, que é o colisor de hadrons, que é o equipamento em escala global dos mais importantes para a evolução da ciência no mundo, é com Linux, ele funciona com Linux. Sistemas de tráfego aéreo, sistemas de aviões da aeronáutica, caças, tudo utiliza Linux, sistemas de torre de tráfego aéreo, reatores de usinas nucleares, tá? Foguetes de sondagem, aqueles foguetes que vão para a Lua, enfim, né? Os equipamentos que circulam Marte, todos utilizam Linux, tá? Na sua composição tecnológica. Artilharias de guerra também, é muita coisa, tá? Você pode aí pesquisar onde é que o Linux está presente, que você vai só se impressionar. Outra coisa, por exemplo, no Titanic, lembra aquela cena que o Titanic afunda, que é memorável? Foi desenvolvida com Linux. Toy Story foi desenvolvido com Linux, tá? Tem muita aplicação do Linux mesmo. Por que que o Linux está tão presente na nossa vida? Porque o Linux ele é licenciado como um software livre, um free software, free de livre, e de gratuito também, mas principalmente no conceito de liberdade, free. Ele é um software livre, então não há restrições legais, não há contratos legais. A empresa pode abrir e personalizar da forma que quiser. Então isso vai garantir mais segurança, mais desempenho, mais confiabilidade, tá? Além disso, o kernel possui uma enorme comunidade de desenvolvedores, porque ele é aberto, ele é livre.
todo mundo consegue estudar e melhorar ele. Então, ao redor do mundo, existem muitas e muitas pessoas e empresas parceiras que atuam diariamente, uh, geralmente está sem custo, no Linux para melhorá-lo, tá? Com relação a segurança, integridade, desempenho, melhorias, novas tecnologias, tá? E o seu código-fonte está presente nesse site aqui. Como a gente disse, o GNU Linux, ele é um kernel. Então, o kernel.org aqui é onde é que a gente tem o versionamento, tá? A gente, inclusive, consegue baixar o Linux em si, o kernel, e utilizar e criar o nosso próprio sistema operacional. Existem os tipos de kernel que a gente já vai falar em seguida, mas eu só quero te atentar a isso aqui. As empresas parceiras. E aí a gente vê que são empresas enormes, que a gente vai falar sobre elas um pouquinho, tá? A Red Hat, por exemplo, aqui é uma empresa que tem um Linux. Aí você vai dizer o seguinte: ah, mas o Linux da Red Hat é cobrado. Sim, o Linux em si não, mas os serviços de suporte por trás daquela distribuição Linux que eles criaram e personalizaram, isso sim, isso pode ser cobrado, a gente vai ver em seguida. Então são só grandes empresas, todas, tá? Eu estou falando de absolutamente todas as grandes empresas que você imaginar, elas utilizam Linux, inclusive a Microsoft, nos seus interiores, tá? Na sua estrutura interna. Não tem como não utilizar Linux, principalmente falando em servidores. E também o Linux é muito importante na questão de certificação profissional. Aí a gente não está falando de um certificado de curso técnico, alguma coisa do tipo, nem graduação, nem mestrado, nem doutorado. A gente está falando de certificação profissional. Essas certificações, quando você faz uma prova e ganha a certificação, você se torna um profissional profissionalmente certificado. Essas certificações elas são reconhecidas ao redor do mundo, elas são globais e elas englobam muito na sua vida, seja ela pessoal ou profissional, tá? Você vai crescer um patamar quando você realiza e se torna um profissional certificado. Os principais órgãos certificadores hoje de Linux, porque existem órgãos certificadores e certificações profissionais de Linux, são o LPI, que é o Linux Professional Institute, que é eles têm várias certificações, aqui a gente consegue ver. Esse nosso curso, inclusive, te prepara para Linux Essentials, LPI Linux Essentials, a gente consegue fazer, mas a gente tem a LPI C1, 2, 3, aí tem de segurança, enfim, tem várias certificações profissionais. Elas têm um custo, é uma prova que você faz de marcar lá, vocês têm as questões de completar também ali das outras provas, e é um conceito totalmente técnico, tá? É totalmente técnico, e tudo que a gente estiver falando aqui, inclusive da história e das nomenclaturas e até mesmo das curiosidades, cai na LPI Linux Essentials, que dirá nas outras, tá? Então uma é pré-requisito para outra e você pode ir fazendo, uma acaba sendo pré-requisito para outra automaticamente. Consequentemente, a gente tem a LPI Linux Essentials, que é da LPI Linux Professional Institute. A gente tem informações, inclusive no site da LPI, você tem um PDF com todo o conteúdo para você se preparar a estudar, simulados online. Vale lembrar que esse PDF da LPI aqui, mais muitos outros, foi uma das fontes das quais eu coloquei aqui no curso. Eu peguei tudo que tinha de melhor lá e coloquei aqui, então você vai encontrar aqui no nosso curso em vídeo. Tá? Também tem a Red Hat, que é aquela empresa que eu disse que tem o Red Hat Enterprise Linux, tá? Que a gente tem a sigla RHEL, tá? Red Hat Enterprise Linux, que é a versão paga do Fedora, que é a versão free, a versão gratuita do Red Hat Enterprise Linux, é a versão mais nova. Então tudo que acabou de passar do Fedora e se torna mais estável, mais antigo, só que mais confiável, tá? Mais estável, vai para o Red Hat Enterprise Linux, que tem o suporte pago, mas que tem uma versão para desenvolvedor que é gratuita, a fins de estudo e conhecimento da ferramenta, que você pode baixar. Você cria uma conta aqui no site da Red Hat e pode baixar. A Red Hat tem várias certificações de Linux também.
é uma empresa mundialmente conhecida, assim como Google, Microsoft, enfim, que fornece, a Red Hat fornece certificação, assim como a LPI. Existem outras? Sim, existem outras também, essas duas são as principais, tá? E aí a gente estava falando de free software, free no conceito de software livre e não de gratuito. O que é um free software? O free software é software livre, porque free em inglês pode significar grátis ou livre, tá? Ele tem duplo significado. E aí existe uma frase que diz o seguinte: free as freedom, como um feriado, tá? Free as freedom, tá? Livre como um feriado, tá? Que não tem a questão do trabalho. E também tem outra frase ali que é free as free speak e not as free beer. Ou seja, livre como o conceito de liberdade de expressão, não como cerveja grátis. Então, para te lembrar que é livre, o free é livre no conceito de liberdade, não de gratuidade. Tá? Possui código aberto, open source e segue diretrizes da GPL, que é uma licença que a gente já vai falar em seguida. E aí a gente precisa pensar o seguinte: qual a diferença entre free software, vou colocar aqui então, free software e software open source? Porque a gente ouve muito esses dois conceitos. Qual a diferença entre free software e open source? O VS Code, por exemplo, o Visual Studio Code, ele é um software open source, mas não é um free software, tá? O que eu posso te falar é o seguinte: todo software livre é open source, mas todo software open source não necessariamente é livre. Ele pode estar licenciado a uma empresa. Como o VS Code, por exemplo, a gente pode ver o código dele, open source, é código aberto. A gente pode ver o código dele, mas existem partes proprietárias, o software pertence a uma instituição empresarial e existem contratos e cláusulas proprietárias em cima desse produto. Então, isso é open source, tá? E software livre, ele tem também uma cláusula de licença de software livre, tá? Como a GPL, por exemplo, que garante determinadas cláusulas, as liberdades, que a gente já vai falar em seguida, e que é um software aberto também, de código aberto, mas que a gente consegue fazer muito mais com ele. A gente já vai ver isso em seguida, tá? Free refere-se ao conceito de liberdade de expressão, não ao preço de gratuidade. A gente também tem o conceito de FOSS e FLOSS. O FOSS quer dizer Free and Open Source Software, que refere-se ao free, tá? É FOSS. Free é livre e Open Source Software. É um software livre e de código aberto. Ou também algumas instituições usam o conceito de FLOSS, que é similar, que acrescenta o libre ali, Free, Libre ou Library and Open Source Software, para reforçar o conceito de free como liberdade de expressão e não como gratuidade. Sendo FLOSS a maneira mais correta, tá? A gente também tem as siglas SL e CA, que SL em português, aportuguesado, né, seria o Free Software, o software livre, e CA aportuguesado do Open Source, que é CA código aberto, tá? O software livre, código aberto. Como eu disse, todo software livre, ele tem o código aberto, mas não quer dizer que um software open source de código aberto seja necessariamente um software livre. Também customização, suporte, treinamentos em cima de software livre podem ser cobrados sim, tá? Software livre não, software livre é gratuito. Software open source não necessariamente é gratuito. A criação da organização da CC, que é a Creative Commons, que a gente tem aquela questão das licenças de Creative Commons, questão autoral, juntamente com as licenças, disponibilizou uma grande diversificação de regras nos direitos autorais dos produtos. Isso não só para a parte de tecnologia, isso é de uma forma geral. Isso permite maior cooperação do projeto com a comunidade. Porque com a Creative Commons, que foi uma revolução, a gente consegue criar licença com cláusulas personalizadas. Tá? E a gente consegue dar abertura para contribuição externa. Tá? Licenças baseadas em Creative Commons são as mais utilizadas na web hoje em dia. Como eu disse, nem todo software open source e código aberto é um free software, nem mesmo gratuito. Existem softwares que são pagos, tá? E são código aberto.
Customização, suporte, treinamentos e serviços terceiros sobre um free software, sobre um software livre, podem ser cobrados, mas o software em si não, tá? Se o software livre, ele tem que ser gratuito. Agora, o que está em cima desse software ali, suporte, treinamento e tudo mais, aí sim isso pode ser cobrado. O free software, ele segue uma licença que se chama GPL, GNU General Public License, tá? O que quer dizer GNU? É um acrônimo recursivo, GNU Not Unix, aonde que a primeira sigla, a primeira letra da sigla quer dizer a sigla. Isso a gente chama de acrônimo recursivo. GNU Not Unix, justamente para dizer que o GNU não é um Unix. O GNU Linux não é um Unix, é o projeto GNU, tá? Ele foi atrelado à FSF, que é a Free Software Foundation. Free Software Foundation, que a gente tem aqui o fsf.org, que é o site oficial da Free Software Foundation, tá? Ao qual o projeto GNU está licenciado, ok? A gente tem aqui o site do GNU.org, então aqui tem o GNU, que é o símbolo, GNU's Not Unix, a gente tem sobre o GNU, toda a filosofia em cima, tá? Ó, GNU é um sistema operacional que é de software livre. Aí a gente tá aqui, ó, teste o GNU Linux, tá bem? Então é isso aqui, ó, tente outras partes do GNU, que o GNU é um projeto separado, tá? Mas a gente tem o GNU Linux, aqui a gente vai entrar, aqui, então lista de GNUs. Então a gente tem aqui algumas versões de sistemas operacionais GNU Linux. É toda a questão do conteúdo. Aí a gente está licenciado a Free Software, tá? Aqui, ó, organização sem fins lucrativos, missão global de promover liberdade de usuários de computador. Defendemos os direitos dos usuários de software. Então, é uma organização sem fins lucrativos, a gente pode fazer parte, doar e também comprar alguns produtos para auxiliar com o crescimento da organização. A licença da GPL, que é a GNU General Public License, que também é um acrônimo recursivo ali, não necessariamente, tá? Ela foi criado por Richard Stallman no licenciamento do GNU Linux, ao qual ele está licenciado a GPL. Ela possui 4 liberdades, tá? O software livre licenciado a GPL possui 4 cláusulas, que vão de 0 a 3. A liberdade 0, execução, tá? Você pode executar o software para qualquer propósito ou finalidade. Não existe um contrato com cláusulas dizendo que você pode usar só para determinada finalidade. Você pode executar onde você quiser, em qualquer condição, o software livre, licenciado na GNU License, tá? na GPL. Liberdade número 1, estudar, tá? Estudo, tá? Interpretação do código, do funcionamento interno. Estudar o funcionamento interno do software, ou seja, a gente é um open source, a gente pode ver o código. Isso que eu digo, então, que o free software, o software livre, ele é open source, porque a gente pode abrir o software, a gente pode estudar o funcionamento interno dele, ou seja, o código. E aí a gente consegue fazer alterações e adaptações conforme a necessidade, que é a liberdade número 2, modificação. A gente consegue modificar e melhorar o software, ou seja, mexer no código onde a gente quiser, para que a comunidade possa se beneficiar dessas melhorias. Que tudo que a gente vai modificar pode ser compartilhado com a comunidade essas melhorias. Assim como o projeto do GNU Linux é na prática, no dia a dia. Muitas empresas e comunidades de desenvolvedores acabam estudando o código, modificando e melhorando e publicando essas melhorias, e aí vão sendo criadas novas releases, novas versões do GNU Linux, do kernel Linux, para que o código fique mais atualizado, seguro e melhor. E a última liberdade, a liberdade número 3, que vai de 0 a 3, são as 4, distribuir, a distribuição, redistribuição, tá? Distribuir o software, contanto que a distribuição seja com essas mesmas liberdades do software recebido. Ou seja, a gente não vai simplesmente poder pegar um software livre, copiar e colar, modificar um pouco, colocar o nosso nome de autoria, fechar ele e revender, tá? A gente precisa manter. Se o software está licenciado a GPL, ele continua licenciado a GPL. Qual que é o objetivo da GPL? É deixar o software o mais aberto
e acessível possível, mais comunitário possível, para que as pessoas consigam se beneficiar de um produto gratuito, aberto e sem fins, digamos assim, proprietários, tá? O objetivo é não fechar o software, é abrir ele, tornar ele mais global. Esse é o objetivo principal da GPL. E aí a gente tem dois conceitos, o conceito de copy on write, ou que a gente chama de copyright, e que são as licenças proprietárias pertencentes a uma pessoa, seja ela física ou jurídica, enfim. E aí surgiu o conceito de, que é o contrário basicamente, tá? O de copy on left, o copyleft, que é abrir essas licenças de copyright. Não essas licenças necessariamente, mas criar licenças de autorias e contribuições comunitárias, tá? Licenças de copyleft, como a GPL, tá? A GPL é copyleft. A gente também tem versionamentos dessas licenças que trazem cláusulas mais personalizadas, tá? Para não ser muito amarrado somente a essas poucas liberdades que são bastante genéricas, bastante gerais, existem licenças mais específicas. Eu vou trazer uns exemplos aqui, como a LGPL, que é a GNU Lesser General Public License. A LGPL ela foi escrita para ser um meio termo da AGPL, assim como a AGPL que nós vamos ver daqui a pouco. A LGPL ela permite a associação com software que não esteja licenciado totalmente na GPL, tá? E na própria LGPL pode se relacionar com outras licenças, incluindo software proprietário. Então existem essas cláusulas, né? Porque a GPL em si não. A GPL é só GPL, é software livre, não é contra o objetivo macro da GPL proprietar, digamos assim, fechar o software. E a LGPL já permite em algumas cláusulas. A licença de copyleft, que eu estou querendo te dizer aqui, são licenças mais abertas. Licenças de copyright são licenças de autoria mais fechada. São esses dois conceitos. A AGPL, assim como a LGPL, a AGPL é a GNU Afero General Public License. Ela é uma variação também da GPL, ela cobre a venda de acesso ao software hospedado. Então, se eu tenho um software livre que está hospedado e licenciado a AGPL, eu posso cobrar esse serviço de hospedagem, que geralmente tem um custo. Então, eu posso cobrar o serviço do sistema que está hospedado, da hospedagem em si, tá? Ou pelo menos vender a questão do preço único na questão da hospedagem. Enfim, aí vai depender da regra de negócios. Também tem a FDL, que também é uma variação. Todas essas são variações da GPL. São ramos que surgiram da GPL. A FDL, que é a GNU Free Documentation License, ela estende os princípios ainda mais da liberdade também à documentação do software. Então, ela pega tudo o que tinha na GPL e estende também incluindo para documentation. O D de documentation, a gente vai estender esses princípios também para documentação de software e algumas outras cláusulas pormenores. Também tem o conceito de licença permissiva, contrária a copyleft. A licença permissiva, licenças que são da categorização permissivas, elas permitem que o próprio autor, o proprietário daquele produto, ele consiga estabelecer suas próprias cláusulas personalizadas. Então, como por exemplo, se a gente pega uma GPL, uma AGPL, uma LGPL, são licenças que já estão prontinhas ali naquele molde. Eu não consigo personalizar para colocar as minhas próprias licenças da minha autoria ou algumas condições, mesmo sendo de software livre. Então, as licenças permissivas auxiliam nesse processo. Se eu tenho uma licença permissiva, permite que eu, proprietário daquele produto, seja ele qual for, eu consigo estabelecer minhas próprias cláusulas personalizadas. Tá? Saindo um pouco do ramo de licenças e entendendo um pouco da estrutura de um sistema operacional Linux, a gente estava falando que Linux não é um sistema operacional, Linux é um kernel. Inclusive tem uma frase que diz o seguinte da aplicação, né? Linux, se jogar para o ar, vira drone, e se jogar para o chão, vira robô, né? Porque está presente em basicamente tudo. Quando a gente fala de máquinas em desktop que tenham kernel Linux, ou seja, distribuições com kernel Linux, distros Linux,
que são sistemas operacionais com kernel Linux, com kernel GNU Linux, certamente falando, elas têm uma estrutura de camadas, tá? Entenda essa lista de 1 a 7 como sendo de baixo nível para cima, onde que o 1 é a camada mais baixa e o 7 é a camada de topo. Tá? Um sistema operacional, eu abrevio de SO para ficar melhor ali a questão da visualização. Um sistema operacional Linux, um sistema operacional com kernel Linux, ele apresenta no desktop basicamente essas 7 camadas. Tá? Vai depender de literatura para literatura ali, pode ser que em alguns materiais tenham menos, enfim, mas é basicamente essas 7 aí, que seria o conceito mais completo, tecnicamente falando. A gente começa lá pelo hardware, que é o que a gente diz, né? O que a gente chuta. Né? São os componentes físicos, as peças físicas do nosso dispositivo, o hardware em si. Depois do hardware, uma camada acima, a camada 2, é o kernel Linux, é o Linux em si, é o núcleo do sistema operacional. O kernel Linux ele tem 3 camadas, tá? É o núcleo, o do kernel, as bibliotecas que o Richard Stallman complementou ao Linus Torvalds, tá? As libraries, e por fim os softwares utilitários. Quando a gente fala de kernel, ele é como se fosse uma cebola, tá? Kernel. Deixa eu ver se a gente tem aqui, ó. Aqui. Tá? A gente tem uma foto para identificar aqui kernel, utilitários e aplicações. Tá? Basicamente são esses 3, tá? Que a gente tem. Eles entendem como o conceito de uma cebola, onde que o kernel está dentro, os utilitários, as libraries, aliás, estão no meio e os utilitários, softwares utilitários necessários ali para que o funcionamento do kernel ocorra, né, que fazem a comunicação ali entre as libraries e também o kernel, são os utilitários, são a camada mais de fora. Mas falando de uma forma mais macro, a estrutura de um sistema operacional Linux, ele começa com hardware, daí o kernel Linux. O que é um kernel, tá? O kernel é um mediador entre o hardware e camadas superiores. Então, aquela linguagem de mais baixo nível que vai se comunicar com os componentes físicos é feito através do kernel. Tá? Em cima do kernel, a gente tem o sistema operacional, que eu abrevio ali de SO. Tá? O sistema operacional em si, ele auxilia e hospeda todas as aplicações e arquivos das camadas que vêm superiores. Então, a gente tem o sistema operacional, o kernel e o hardware. O kernel é o mediador, ele vai transformar a linguagem humana, tá? A linguagem de programação do sistema operacional, geralmente é em C, o Linux também tem em Rust. Ele vai transformar, ele vai compilar essa linguagem, transpilar, como a gente diz, para a linguagem de máquina, ou seja, vai se comunicar com o componente físico da máquina em si. Tá? Essa é a função do kernel, esse é o funcionamento do kernel. O sistema operacional, que é a terceira camada, ele faz esse auxílio do kernel e hospeda as aplicações das camadas superiores. Aí quando a gente fala de um sistema operacional com kernel Linux, a gente tem a quarta camada, que são as teletypes, o que a gente chama de terminais virtuais. Teletype em abreviatura de sigla seria as TTYs. A gente tem várias TTYs, a gente tem basicamente 63, tá? No sistema, mas de 1 a 6 a gente consegue acessar elas. Isso a gente vai ver mais para frente ali como a gente acessa as TTYs. E aí existe um conceito que é o seguinte: uma TTY segura uma interface gráfica, outra tem outro formato. O que seriam basicamente as TTYs? É como se fossem abas, tá? De um nosso navegador. Isso aqui, basicamente, o que eu estou fazendo. Seriam as TTYs de um sistema. Por isso que a gente tem várias, para serem abas, para estarem disponíveis. Quando a gente ocupa uma, a gente pode... Né, quando a gente deixa algum processo interagindo em uma que a gente não consegue mais manusear, porque está o processo rodando na TTY1, a gente pode partir para a TTY2, ou seja, passar para outra aba. Basicamente, é uma analogia interessante a gente entender isso. Tecnicamente falando, uma TTY ela interpreta comandos binários e converte para a linguagem de máquina. Ou seja, aí sim, essa é a que faz a conversão de fato. Ela pega a linguagem de binários, tá? Que a gente vai ver em seguida, o Linux é composto de binários, e converte para a linguagem de máquina, que o kernel vai fazer a conversação para as peças físicas, tá bem?
A TTY é a camada de execução dos comandos e configurações. Em cima da TTY, a gente tem o que a gente chama de servidor gráfico. É uma base, é um servidor de implementação de um ambiente gráfico, GUI. O que GUI quer dizer? Tá, vamos colocar aqui. GUI é Graphical User Interface, ou seja, interface visual. É isso que você está vendo, tá? É uma interface visual. GUI é diferente de CLI, que é Command Line Interface, tá? Que é interface de linha de comando, que é basicamente isso aqui. A ausência de interface visual, sem essas janelas, sem esses menus. É basicamente a gente dar um F11 aqui e deixar as coisas dessa forma, tá bem? E aí a gente vai ter só a utilização do teclado e das funcionalidades. Eu consigo executar comandos ali e tudo mais, fazer algumas coisas simplesmente com o teclado. É a ausência de interface gráficas que executam janelas e gerenciam janelas, tá? Que a gente chama de Display Manager. Tá. O servidor gráfico é isso. Ele hospeda um ambiente de interface gráfica, GUI. Entre os principais no Linux a gente tem dois. O que eu estou rodando aqui é o Xorg, que é o mais popular, o mais antiguinho. É também chamado de X ou X11. Geralmente quando a gente relaciona com comandos, ele está relacionado como X11 ou X, tá? Não necessariamente como o Xorg em si, tá? E para as distros mais modernas a gente tem o Wayland, que também conhecido como Wayland Compositor. Eu, por experiência própria, vejo que muitas distros, muitos sistemas binários, muitos programas binários no caso, feitos para o Linux, ainda não estão totalmente suportados ao Wayland, tá? Existem algumas compatibilidades. Como o OBS Studio que eu estou gravando aqui, existem algumas incompatibilidades ainda. O TeamViewer, alguns programas nesse formato. Por enquanto, é mais seguro utilizar o Xorg, que ele é mais estável. A gente vai falar sobre esse conceito no nosso próximo encontro. Estabilidade, isso é um conceito muito importante no mundo do Linux. Em cima do servidor gráfico, a gente tem o que a gente chama de DM, Display Manager. Aí sim, o Display Manager, ele gerencia os logins na interface gráfica e o tipo de interface gráfica que vai ser executada. Porque sim, diferente do Windows e do macOS, que tem uma interface gráfica específica, no Linux é como se fosse a produção de um ônibus. Porque quando a gente, não sei se você acaba entendendo de produção de ônibus, enfim, mas quando a gente compra um ônibus como empresa, a gente tem que comprar a estrutura mecânica separada da carroceria. Então, suponha que numa analogia que o Linux kernel, o sistema, né, o Display Manager para baixo, é a carroceria mecânica do nosso ônibus e o desktop, aliás, tô confundindo as coisas. Do 6 para baixo é a estrutura mecânica do nosso ônibus, tá? E a camada 7 é a carroceria que a gente só acopla a essa estrutura mecânica. Então, você pode entender que existem vários tipos de carroceria. Ou seja, no Linux existem vários tipos de interface gráfica que a gente consegue instalar no nosso sistema, na estrutura mecânica. O que seria a estrutura mecânica? A estrutura mecânica é a linha de comando. Isso aqui, tá? E em cima da linha de comando existe a carroceria, que é o que você está vendo agora, com as janelas e tudo mais. Essa carroceria desse meu ônibus aqui é o XFCE. É uma das opções de estrutura de ambiente gráfico desktop, que é a camada 7. Tá? O Display Manager, que é a camada 6, que vem um pouco abaixo da carroceria do sistema, ele gerencia, porque eu posso ter mais de uma carroceria para o mesmo ônibus, tá? Falando aí da estrutura do Linux. O meu sistema pode ter vários tipos de interface gráfica. E aí, dependendo do login que eu faço, o DM vai gerenciar para aquela determinada interface gráfica.
Eu posso ter aqui, eu estou rodando o XFCE. Eu posso ter em um outro login um Gnome, por exemplo. Eu posso ter duas interfaces gráficas diferentes em logins paralelos, tá? E essa é a camada 7, a interface gráfica, o que a gente chama de desktop, que é isso aqui, é a camada onde que estão os programas, tá? A interface gráfica, o gerenciador de janelas, tá? Que a gente vai falar desses conceitos nos próximos encontros. E antes da gente terminar esse nosso primeiro encontro, a gente precisa entender, vendo aqui no site do kernel.org, que a gente tem alguns tipos de kernel, tá? O kernel, ele basicamente tem os tipos de kernel. Aqui tinha o site da Linux Foundation, tá? Que também é bem importante, é o linuxfoundation.org. Vou fechar aqui as outras abas. E os tipos de kernel que se classificam basicamente nesses aqui. O generic, tá? Que é o stable, que como eu disse, o conceito estável ou o conceito de estabilidade é muito importante no mundo do Linux. Então é o padrão dos sistemas operacionais Linux utilizar o kernel stable, tá? Que seria o kernel mais adequado, tá? Basicamente falando. A gente vai ver isso mais para frente. Que é o padrão, tá? Esse sistema que eu estou usando aqui, que é o Kali Linux, é um sistema operacional com kernel Linux. Ele usa o kernel GNU Linux Generic Stable, tá? Também tem o LTS, que é o Long Term, tá? Também conhecido como Long Term. Ele também é estável, ele é mais estável do que o Generic. Ele tem maior suporte e estabilidade, ele está há mais tempo no mercado, então ele tem maior suporte. Tem também o kernel Zen, ele é um kernel do tipo open source, kernel Linux do tipo open source. Ele é um fork, ele é um ramo, tá? Ele foi originado a partir do generic. Ele tem o objetivo de otimização, ser mais rápido, mais otimizado. O LibreOffice, que é similar ao Zen, tem o objetivo de otimização mais para games e mídia, porque a gente vai ver que existem inúmeros sistemas operacionais com kernel Linux, e aí é que está o grande trunfo. Você consegue usar o sistema operacional Linux específico para aquilo que você procura, para aquilo que atenda às suas necessidades, tá? A gente vai ver isso nos próximos encontros. O Hardenet também, que é um kernel também open source, ele tem o objetivo de ser mais seguro e robusto, por isso que ele consome mais recursos dos dispositivos, porque ele tem mais mecanismos, libraries, binários de segurança, e ele é mais robusto. Então, para aplicações críticas que não dependem de performance, mas que sim dependem de segurança e robustez, o Hardenet de forte, ele é mais adequado. E o Xenmod, que também tem um objetivo de performance, ele não é tão estável assim. Tá? São esses os tipos de kernel Linux que a gente vê aqui. A gente também tem o Git, a gente tem as publicações e tudo mais, a gente tem documentação, certo? E no próximo encontro a gente vai dar continuidade a esse assunto e a gente vai falar mais especificamente dos tipos de todos os exemplos e modelos e como funcionam os sistemas operacionais com kernel Linux, as distribuições Linux, mais abreviadamente falando, as distros Linux. Mais informações você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.